Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Daniel, eu sou médico urologista. Esse vai ser um canal para a gente conversar um pouco sobre andrologia, tá? Principalmente medicina sexual do homem. Se é um conteúdo que te interessa, eu sugiro que você siga, acompanhe os nossos vídeos, que vamos falar sobre muita coisa interessante, ok? Para a gente começar a nossa série de vídeos, eu escolhi um assunto que, num primeiro momento, pode soar um pouquinho técnico, né? Que é o mecanismo da ereção. Por que que acontece a ereção? Mas apesar de parecer um pouquinho técnico, é um assunto que, no meu entendimento, quando você compreende pequenos pontos, tá? Alguns poucos pontos que eu vou explicar aqui, sua cabeça abre, tá? Você tem uma compreensão muito mais ampla de qualquer outra informação que você venha consumir a respeito de disfunção erétil, tá? É um assunto muito abordado, a gente vê muitos vídeos na internet a respeito de disfunção erétil. De um modo geral, é uma explicação coerente, né? O pênis enche de sangue, ele é uma esponja, ele endurece, as veinhas se fecham para o sangue não sair e o pênis endurece. Mas é uma explicação também bastante simples, que pode servir ali se você quer só ter uma ideia do que está acontecendo, mas se você quer ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado desse assunto, se é um assunto que te interessa, e principalmente se você quer entender como que o tratamento da ereção funciona, aí o que nós vamos abordar aqui hoje vai ser interessante para você, tá? A ereção ainda é um assunto um pouco tabu, as pessoas têm, né, às vezes um pouco de dificuldade de conversar sobre isso, então aqui a gente quer trazer informações técnicas, objetivas e úteis para você, ok? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender sobre a ereção é que a ereção é um processo neurovascular. Daniel, você acabou de falar que vai ser simples e vem com esse palavrão. Neurovascular. A ereção é um processo de interação do sistema nervoso com o sistema vascular, tá? E quando acontece essa interação, acontecem algumas reações no nosso corpo, a ereção se inicia, se mantém e termina também. Então, ele, né, é o processo que vai acompanhar a ereção do início ao fim. Primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente está conversando sobre ereção é que o disparo, o gatilho para a ereção, ele vem do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele vai disparar, seja por um toque no pênis e aí aquela informação do toque, aquela informação sensitiva de sensação, ela vai subir para o cérebro ser interpretada e aí o cérebro vai mandar de volta uma informação para o pênis, né, endurecer, seja por informações que já surgem no cérebro, né? Por exemplo, a própria imaginação, sonhos, o olfato, a visão no homem né, é uma fonte muito forte de excitação, tudo isso pode excitar. Aqui ficam as questões subjetivas relacionadas à ereção, né? Porque a ereção tem as suas questões subjetivas do que é erótico para cada um, do que cada um considera importante para que a ereção aconteça. Uma vez que tenha o gatilho, uma vez que o sistema nervoso central tenha enviado o comando para que a ereção aconteça, aí entra a participação do sistema vascular, lembra? Neurovascular. Aí os vasos do corpo, as artérias e as veias do corpo vão começar a agir. Realmente, a artéria vai dilatar, ela vai, né, entrar aquele monte de sangue dentro do pênis, encher a esponja, o corpo cavernoso e esponjoso do pênis, ele vai ficar cheio de sangue, o pênis endurece. Ao mesmo tempo que isso acontece, as veias fecham para esse sangue não sair. É a analogia da piscina. Então, a artéria cheia é o nosso registro da piscina ligado. A água começa a entrar, o sangue começa a fluir. Eu preciso fechar o ralo, eu preciso fechar a veia, porque senão o sangue entra, ele sai pelo ralo, ele sai pela veia e não acontece. Então, esse processo veno-oclusivo de oclusão, fechamento da veia, é também muito importante, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como isso acontece. São 4 passos que eu gostaria da sua atenção para que você consiga entender o mecanismo, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem o pênis com seus vasos, né, que a gente está representando maiores aqui, porque eu vou te explicar o que acontece ali. Aqui a gente tem o nosso cérebro, né, o comandante geral do processo, tá? E aí a gente tem aqui os nervos que vão do pênis para o cérebro e vão do cérebro para o pênis, tá? Aqui eu tô te mostrando o encontro do nervo com o pênis.
e com os vasos, consequentemente, tá bom? Então, o que a gente quer mostrar aqui é o seguinte: primeiro passo, já entendemos, gatilho da ereção. O sistema nervoso vai mandar uma informação para o nervo. Essa informação que ele está mandando precisa ser transmitida para o vaso. Nervo não fala, nervo não manda e-mail. Como que o nervo transmite o que ele quer que o vaso faça? Através de um neurotransmissor. Você vai entender por que isso é importante, tá? Então, é uma substância, tá, que sai de dentro do nervo e caminha para dentro do vaso. E aqui dentro do vaso, ela tem voz de comando, ela manda. E aí, ela vai mandar esse vaso aqui produzir uma outra substância dentro dele mesmo, que é essa nossa substância laranjinha aqui. Essa laranjinha, vamos prestar atenção nela, ela é o pulo do gato. Essa substância aqui, ela manda esse vaso fininho virar esse vaso grossão. Vasodilatação, dilatar, aumentar o raio, né, o tamanho do vaso. Mais sangue flui lá para dentro, a gente começa a ereção junto com aquele fechamento das veias que a gente conversou, tá? Então a gente tem um sistema nervoso mandando uma informação positiva. Vaso dilata, aumenta, vamos encher esse pênis de sangue. O vaso entende, produz a substância laranjinha, que lá dentro do vaso vai agir aumentando e mantendo ele aberto. A ereção vai acontecer, a relação vai acontecer. Como que se dá o processo de detumescência, de esvaziamento, quando o pênis volta, deixa de ficar duro, amolece novamente. Essa substância que já fez a função dela, ela foi consumida, ela some daqui de dentro, tá? E o sistema nervoso também tem uma via negativa. Do mesmo jeito que ele tem a nossa via que dilata, ele tem a nossa via aqui negativa. Então, essa substância aqui vai atuar no vaso para o vaso fazer o caminho inverso. Então, de dilatado, ele fica fechado. E é esse equilíbrio aqui que vai controlar a ereção, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? Apesar desses processos bioquímicos todos parecerem complexos, vai ser simples da gente entender. Vamos supor que o paciente tenha um problema nervoso importante, tá? Nos nervos. Então, o paciente teve um AVC que necrosou aqui parte do cérebro dele. Ou o paciente tem uma doença dos nervos. O nervo é um fio, o nervo transmite uma informação, uma carga elétrica. Alguma doença que faça com que esse fio não funcione mais, uma esclerose múltipla, por exemplo, o próprio diabetes. Tá? Então, essas doenças, elas vão atrapalhar aqui, ó, o nosso start, o nosso início do processo de ereção, tá? Não adianta eu ter os meus vasos plenos, eu não controlar a minha pressão, não tenho diabetes, faço atividade física, não fumo. Não adianta eu ter isso tudo se eu não consigo dar o gatilho, porque a fase inicial é aqui, ela não acontece aqui. Tá? Então, essa daqui é a explicação de por que algumas doenças neurológicas elas vão afetar o funcionamento do processo de ereção, tá? Aqui também tá bem simples a explicação de por que doenças dos vasos causam disfunção erétil, né? Uma das principais causas, então a famosa arteriosclerose. O que é a arteriosclerose? Endurecimento das artérias. Então, é a pressão alta, é o diabetes, é o tabagismo, é o sedentarismo, é a obesidade, diversas doenças que vão atuar aqui nesses vasos, tornando esses vasos doentes. Esses vasos ficam duros, ou seja, eles perdem a capacidade de ficarem maiores, dilatados, e eles ficam cheios de cálcio. Eles perdem a capacidade de produzir essa substância. Daí ser uma questão tão danosa, tá? Então, uma vez que a gente entendeu esse processo aqui de como se dá a ereção, é muito simples também da gente entender por que depressão, por exemplo, pode causar disfunção erétil, tá? Você já se perguntou, né? A depressão é uma doença da mente. Por que a depressão impede um processo orgânico? Isso aqui é orgânico, é transmissão neurológica, é dilatação de vasos,
Aí, aqui tá a nossa explicação, tá? Então, a principal substância que estimula esse processo se chama dopamina. Ela tá famosa hoje, tá todo mundo falando dela. Dopamina fácil, dopamina difícil, boa, ruim, barata. Mas a verdade é que a dopamina tem diversas funções no corpo e, de um modo geral, ela está reduzida nas pessoas que têm processos depressivos. E aí a falta dessa dopamina vai atrapalhar o nosso processo aqui. Lógico que a depressão é uma doença complexa, atua de diversas formas no nosso corpo, existe uma perda do interesse sexual, existe, né, um desânimo geral, um cansaço, outras questões. Mas aqui está uma explicação de por que a depressão ela vai atuar. Você não consegue, esse nervo aqui não consegue produzir a dopamina que é tão importante para a dilatação. Tá? Aqui também está a explicação de por que a depressão causa, mas os antidepressivos também causam, né? Porque a gente pensa assim, não todos, mas alguns. A gente pensa o seguinte, bom, eu estou com depressão e falta dopamina, eu vou tomar um remédio de depressão, minha ereção vai ficar bacana. Não necessariamente, tá? Os processos que acontecem no nosso cérebro, as substâncias, elas são múltiplas e elas têm múltiplas interações, tá? E aqui, quando a gente fala desse outro caminho, do caminho contrário, do caminho para esvaziar o vaso, para fechar o fluxo de sangue, a gente está falando de uma substância chamada serotonina, tá? E de uma substância chamada adrenalina, tá bom? Então, o que acontece aqui é que alguns antidepressivos, não todos eles, mas alguns antidepressivos vão atuar aqui na serotonina. Amitriptilina, por exemplo. A amitriptilina é uma medicação que vai melhorar os níveis de serotonina do seu corpo. É bacana para a sua depressão, é ótimo para melhorar a depressão. Mas, em compensação, ela aumenta aqui e aqui no nosso processo de ereção, ela pode atuar desfavoravelmente. Então, ela pode atuar impedindo essa dilatação de acontecer. Então, aqui a gente tem essa explicação, tá? Vamos conversar agora sobre estresse, tá? Por que sobre estresse? É interessante, assim como é para a depressão, que um problema, né, originariamente psíquico, como o estresse, cause depressão, cause disfunção erétil, concorda? Por que isso acontece, tá? O estresse faz isso de duas formas. A principal é o cortisol, tá? O cortisol, por diversos mecanismos, e aí é bem complexo, ele vai impedir essa dilatação. Então, cortisol alto nesses vasos, o vaso não dilata. A gente tem os estímulos, mas ele está ali atrapalhando o estímulo a funcionar. E também por causa da adrenalina, esse mais simples aqui de entender no nosso esquema, porque ela atua aqui da mesma forma que a serotonina, que é murchando o nosso vaso e, consequentemente, murchando o pênis, tá? Então, essa é a explicação de por que o estresse, uma doença tão comum e, a princípio, psíquica, vai ter esses efeitos orgânicos, né, no nosso organismo, tá bom? Uma vez que você tenha entendido aí as diferentes causas, tá? A gente precisa entender também os tratamentos, tá? Por que eu falei que aqui no nosso laranjinho, agora eu vou pôr o nome dele, eu não pus antes para você não assustar, GMP cíclico, esse nomão significa o quê? Significa que essa cadeia de substâncias, o que ela faz? Ela vai agir no seu vaso, dilatando, como a gente conversou, concorda? O que o Viagra vai fazer? Lembra que eu expliquei? Essa substância entra aqui e enquanto ela está aqui dentro do vaso, o vaso está dilatado, a ereção está acontecendo. Ela vai sendo gasta, ela vai sendo consumida, ela vai sumindo daqui. A partir do momento que ela some daqui, começa o processo de fechamento do vaso, o processo de amolecimento do pênis. O Viagra aumenta a potência dessa substância. É uma medicação, o Viagra, o Cialis, tá? O Levitra, todos eles, a mesma classe de remédio. Eles atuam da mesma forma. Eles atuam mantendo isso aqui ativo por mais tempo, tá? Então, se eu tenho um problema no vaso, que eu produzo menos disso daqui, como ele fica ativo mais tempo, ele acumula mais. E aí a ereção vai acontecer, tá? Dá pra gente entender aqui, por exemplo,
por que que o Viagra às vezes não funciona, tá? O Viagra tem uma taxa de resposta geral boa, de 65%, mas quanto mais grave o caso, menos o Viagra funciona, tá? Por que que o Viagra muitas vezes não funciona? Quadros neurológicos mais graves. Eu tô aqui, ó, o Viagra tá aqui, juntinho aqui, esperando para agir, mas eu não consigo disparar aqui para trás, tá? Paciente deprimido, tá? O Viagra tá aqui esperando, mas ele não tem dopamina. Como que ele vai disparar? Não chega a produzir. O Viagra não tem como agir nesses casos, tá? Então, aqui tá, essa é a explicação, né, simples de por que que esses remédios em alguns pacientes não funcionam. A explicação, por exemplo, o paciente que operou da próstata, que retirou, fez a retirada da próstata ou a radioterapia para a próstata. Esses tratamentos, eles vão lá nesses nervos aqui, ó, que passam perto da próstata, né, e matam os nervos ou causam uma neurite, uma inflamação, que aquele nervo ali para de funcionar, ou o nervo é até retirado durante o procedimento, tá? E aí eu não tenho sistema nervoso, não adianta dar o Viagra, o sistema nervoso tem que começar aqui para o Viagra agir, tá? Então essa é a explicação, tá? As injeções no pênis. Então, não funcionou o Viagra, doutor. Então, vamos tentar a injeção, vamos tentar injetar uma substância no pênis, tá? Enquanto o Viagra trabalha aí com, né, até 65% de sucesso, a injeção já sobe isso daí para uns 80% de sucesso, porque a injeção já vai cobrir outros casos. Na injeção, eu não dependo mais do GMP cíclico, tá? A injeção, ela coloca direto aqui dentro do pênis, direto aqui dentro do vaso, a gente vai injetar uma substância que se pareça com o GMP cíclico. Se pareça no sentido de ter a mesma função, ele é um dilatador. Então a minha conversa pula isso, pula tudo aqui, tá? É uma ereção quase que mecânica, quase que forçada, você entende? Porque eu tô dando pro vaso um remédio que vai fazer ele dilatar na marra, tá? Por isso que a taxa de sucesso é maior. Não é 100%. Existem doenças, por exemplo, que atrofiam essa esponja, atrofiam o pênis por dentro, tá? O próprio desuso. Então, o paciente aí que ficou 5, 6 anos sem ter relação sexual e às vezes troca de parceira e quer ter relação com a parceira de novo, a gente tem um pênis que a gente, no exame, ele já identifica um pênis menor, mais mole, atrofiado. Então, por mais que eu dê o remédio, o sangue chegue, o sangue entre dentro dessa essa esponja atrofiou, ela endureceu, ela diminuiu de tamanho. E aí a gente pode não ter resposta também. Temos outras causas. Bom, então aqui a gente tem esse entendimento, tá? Eu vou ressaltar aqui, aproveitar e explicar para vocês o seguinte. Vocês conseguem entender que todo esse tratamento que a gente está explicando aqui, de Viagra, de injeção, são tratamentos de uma certa forma paliativos no sentido de que eles não revertem o problema, tá? Eu tenho um problema neurológico, tentei o Viagra, não funcionou, o médico me passou a injeção, estou tendo relação com a injeção. Eu estou pulando o problema, né? Eu não estou revertendo o problema. Então, não é conversa fiada quando o seu médico te fala assim: precisa melhorar o colesterol, precisa tratar o diabetes, o senhor precisa fazer atividade física aeróbica de 30 minutos, que o coração acelere pelo menos 3 vezes na semana. Quando o seu médico te explica isso, ele está querendo que você interrompa a destruição disso daqui. Ele está querendo que você, pelo menos, pare de prejudicar isso daqui para o remédio poder agir. É muito importante seguir a orientação, porque às vezes o paciente, por exemplo, está obeso e o médico fala: olha, precisa perder peso, tá? Ele não está falando aquilo ali só para jogar a culpa em alguém. Baseado nisso aqui, é muito importante, tá? Essas mudanças no estilo de vida, suspender cigarro é essencial. Todo mundo sabe que cigarro é um veneno aqui para os nossos vasos, tá? Queria aproveitar também para explicar para vocês aqui algumas outras questões. Primeira questão, eu vou aproveitar só que o raciocínio está fresco na cabeça para vocês entenderem. Lembra que a gente conversou que aqui no pênis, quando a gente toca o pênis, a informação sobe para o cérebro
e depois ela desce para o pênis de novo, aqui está a explicação de por que a ereção pode acontecer sem estímulo erótico, tá? Por que às vezes o paciente vai ser examinado no consultório e a ereção acontece, o paciente às vezes fica até constrangido. Não fique constrangido, seu médico que está te examinando sabe disso daqui. Quando o pênis é tocado, parte da informação vai direto para o cérebro. E o cérebro entende, o meu pênis está sendo tocado, tá? Só que parte dessa informação, ó, quando tocou o pênis aqui, parte dessa informação sobe para o cérebro, parte dessa informação faz assim, ó, vai na medula e volta e começa o processo de ereção, tá? Então essa é a ereção reflexogênica, tá? Isso significa que é uma ereção que não envolve estímulos eróticos, é uma ereção que acontece mecanicamente. Toca no pênis, o gatilho não sobe no cérebro, ele vem direto de volta para o pênis, e aí o pênis endurece. Então essa é a explicação que a gente tem para essas ereções que não estão associadas a nenhum tipo de estímulo sexual. Tudo bem? Tudo entendido? Espero que sim. Pessoal, essa é a ideia do nosso vídeo, tá? A ideia desse vídeo é mostrar para vocês o mecanismo da ereção, é mostrar para vocês os pontos cruciais, ou seja, os pontos onde a medicina já conseguiu intervir de alguma forma para ajudar o paciente, tá? Hoje a gente conversou aqui só sobre esses tratamentos paliativos, né? Esses tratamentos que vão tentar pular o problema. Conversou um pouquinho aí, expliquei para vocês por que é tão importante a gente seguir as orientações para a gente interromper a destruição disso daqui. Existem hoje sim alguns tratamentos regenerativos, ainda em processo de estudo. A gente tem células tronco, a gente tem a litotripsia tentando melhorar a vascularização local, mas são procedimentos que ainda estão em estudo. A gente vai conversar aprofundadamente sobre eles também, vai conversar aprofundadamente sobre os tratamentos via oral, os injetáveis, todas essas questões, tá bom? É isso, é um vídeo um pouco mais extenso, é um vídeo um pouco técnico, eu entendo. Tentei simplificar o máximo possível. A ideia aqui é que você esteja agora munido de informação que vai mudar a forma como você consome disfunção erétil, né? Na internet, nos livros que você lê. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!